Nós sabemos por que ele não procurou ninguém, procurou uma certa pessoa, que havia um propósito de Deus para essa pessoa, assim como há para cada um de nós. É um prazer estar aqui com vocês nesse domingo, um domingo festivo, um domingo alegre. É um domingo alegre, não é um domingo alegre? Eu tive o privilégio de, nos últimos 4 títulos em que o meu time foi campeão paulista, estar pregando. Eu associei a coincidência e me deixa mais feliz. As últimas 4 vezes que o Corinthians foi campeão paulista, eu estava ocupando o púlpito. Então isso também é uma providência divina, porque assim eu divido essa alegria com vocês. É uma brincadeira, espero que saudável. Descanso da terra. Nós estamos estudando nesses últimos domingos, profecias, né? Certamente alguém já falou aqui, e se já falou eu vou repetir. A Bíblia Sagrada é um livro fantástico, é um livro escrito, inspirado por Deus e dirigido a cada um de nós aqui. Cada um de nós tem acesso, ainda tem o direito de ter o acesso a esse livro. A Bíblia é dividida em 5 partes, né? Você bem sabe, e aqueles que não se lembram vamos recordar, né? A Bíblia é dividida em história, né? Vocês se lembram? Salmos, né? E cânticos, né? Poemas. É dividida em evangelhos. É dividida em cartas e é dividida em profecias. O motivo desses domingos é justamente estudarmos um pouco do conteúdo desse último conjunto de livros proféticos, né? O que são profecias? Na verdade, para sermos bastante simples, profecias são declarações divinas dadas a homens escolhidos por Deus para passar uma mensagem ao seu povo, a nós. Então toda vez que você lê uma profecia, é como se você, nada mais, nada menos, estivesse ouvindo um e-mail que Deus te mandou diretamente, um Twitter que Ele passou para você, uma forma direta de Deus se comunicar com o seu povo. E toda profecia, toda forma de ouvirmos a Deus e de falarmos com Deus, ela é muito simples. Ela também envolve algumas regrinhas muito básicas. Como que nós podemos nos comunicar com Deus? Nós nos comunicamos com Deus através da oração, através do estudo da Bíblia. E a terceira forma, e essa maravilhosa, ao alcance de qualquer pessoa, através da natureza. Muito bem. Então são as formas pelas quais podemos nos comunicar com Deus. Oração, estudo da Bíblia, oração, eu falando com Deus, estudo da Bíblia, Deus falando comigo, e natureza, Deus e o homem interagindo num ambiente criado por Ele. Perfeito, maravilha. E o tema dessa noite é descansando a terra. Eu sei que tem gente aqui que é caipira como eu, que cresceu na roça, ou que pelo menos já viu a roça ou é da roça. Tem alguém aqui? Alguém tem coragem de levantar a mão para dizer que é da roça? Amém, Deus seja louvado porque é da roça. Quem já carpiu a terra, quem já lavrou a terra, ou pelo menos mandou alguém fazer, mas sabia como deve ser feito. E você sabe então que existe uma coisa que as crianças aprendem na escola e nós
tivemos a oportunidade de aprender e também vivenciar, que chama rotação de culturas. Muito bem, estudou isso, hein? Rotação de culturas. O que era a rotação de culturas? É uma forma que uma parte da terra descansa, literalmente descansa, para depois ela ser o quê? Plantada. Que interessante, né? Então quer dizer que a terra precisa de descanso? Precisa. A terra necessita de descanso. Então se separava lá uma terra num quadrante, curiosamente 4 partes, curiosamente 4 estações do ano, e curiosamente cada coisa dá o seu tempo. Como Deus é maravilhoso! E Ele continua se revelando para mim e para você através da natureza, e é nesse ponto que eu quero ficar essa noite. Deus se revela através da natureza e Ele diz que é bom que a terra descanse por um período, para que depois ela possa ser novamente usada. Mas agora o tema dessa noite, relacionado com o descanso da terra e com a profecia, haja visto que nós já definimos essas coisas, profecias, natureza e descanso da terra, ele tem a ver com algo mais impressionante ainda, com aquilo que Deus quer revelar a mim e a você como uma verdade maravilhosa para o fim dos tempos. Para o fim dos tempos. Todos nós que tivemos a oportunidade de estudar as profecias, sabemos, e isso até independente da fé que você professa, se você é dessa denominação ou de outra, mas nós sabemos que esse mundo não tem mais jeito. Esse mundo alcançou um grau de pecado, de violência, de maldade tão grande, que a única solução que pode ser dada para resolver todos esses problemas é realmente refazer a coisa toda. Começar do zero. E queridos, esteja certo, nós estamos bem perto de vivenciar esses acontecimentos, e eles ocorrerão nos nossos dias. O que a terra tem a ver com isso? A terra é cultuada, né? Em algumas crenças, em alguns lugares, a terra é muito importante. Algumas pessoas, elas fazem preces para a terra. Algumas culturas conservam a terra como algo muito importante. Possuir a terra sempre foi motivo, inclusive, de guerras. A maioria das guerras foram travadas por terras. Eu não sei se você gosta de filme, eu gosto bastante, aprecio. Eu acho que quando você escolhe um bom filme, quando você consegue olhar e reter aquilo que é bom, é uma boa forma de aprendizado. Existe um filme muito interessante, chama-se E o Vento Levou, um filme bastante antigo, e tem uma frase que o galã, o bonitão lá, o Clark Gable, olha para Vivian Leigh e diz para ela assim: você é feita da terra. A força dessa terra emana nas suas atitudes. Ela faz parte de você, porque você faz parte dessa terra. Uma frase bonita que eu me lembrei hoje enquanto rascunhava essas palavras. E um outro filme também, O Gladiador, autor Russell Crowe, que é um general romano que toda vez que ia para uma batalha, ele se abaixava, ele pegava terra nas mãos e esfregava a terra sobre as mãos, e ele dizia: eu pertenço a esta terra. A que terra você pertence, meu irmão? A que terra você pertence, minha irmã? Aonde você quer chegar? É essa a terra que você quer?
essa terra que eu acabei de falar, que está num grau de perversão, de maldade, de pecaminosidade tão grande que não tem mais jeito, e que independente da fé que eu professo, eu sei que essa terra não é para mim? Ou talvez você pretende um lugar melhor? Eu pretendo um lugar melhor. E eu quero que você também esteja num lugar melhor. Eu quero estar numa terra onde ela esperou e ela descansou, para que ali eu pudesse assentar minha semente, crescer, brotar, fortificar, dar frutos e assim seguir o ciclo. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, por favor, aqueles que a tiverem, capítulo 23. Abra suas Bíblias, baixem seus downloads. E agora nós vamos fazer essas referências, né? Acessem seus tablets. Vamos orar. Vem na tua cabeça. Bom Deus, tua palavra está aberta. E como dissemos, Senhor, temos a convicção de que a Bíblia aberta é o Senhor falando conosco. Fala conosco neste momento. Amém. Jeremias capítulo 23, verso 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: visto que dispersaste as minhas ovelhas e as afugentastes e não cuidastes delas, trarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. O que você quer dizer com isso? Na verdade, Deus aqui ele chama a minha atenção, mas ele chama também a sua atenção, chama a nossa responsabilidade como portadores da sua palavra. Esse texto não se refere só àqueles pastores, vamos chamar aqueles pastores de ofício, de vocação, porque todos aqueles que levam a palavra, eles são comissionados dessa incumbência, dessa tarefa. Pastorear é cuidar de um rebanho. Pastorear é indicar um caminho. E cada vez que eu ou você, na minha igreja, na minha comunidade, no meu bairro, no meu relacionamento social, na minha página do Facebook, no meu trabalho, na minha escola, eu estou tentando conduzir um povo a uma verdade que eu creio que seja uma verdade salvadora, eu estou sendo pastor. E a palavra de Deus me traz uma advertência. Ai de você, pastor, ai de você, se você não conduzir essas ovelhas para o caminho correto. Ai de você, pai, se não conduzir os seus filhos pelo caminho correto. Ai de você, moderador de grupo, se não conduzir o seu grupo pelo caminho correto. Ai de mim, que estou ocupando esse lugar, se eu não conduzir a mensagem da maneira correta. Ai de vós, pastores, Deus trará sobre nós a maldade. A maldade não de Deus, obviamente, a maldade que eu crio quando transgrido a sua norma e a sua ordem e a sua vontade. O que isso me traz à mente? Me traz à mente a responsabilidade que eu e você temos diante de Deus. E o que isso tem a ver, mais uma vez pergunto, com a nossa terra? Em Isaías, no capítulo 26, verso 21, nos diz assim: vede,
Isaías 26, 21. Vede, o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. A terra descobrirá o seu sangue, não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Então, diz aqui que Deus sairá do seu lugar. Vai acontecer algo. Esse marasmo que nós vivemos, essa situação, que muitas vezes eu, você e muitos outros falam assim: até quando, Senhor? Até quando essas coisas vão acontecer? Até quando o Senhor vai permitir isso? Até quando tanta maldade? Até quando tanto sofrimento? Até quando tanta morte? Diz a palavra que isso vai acabar porque Deus vai sair do seu lugar. Ele está no lugar, vai sair do seu lugar. E Ele vai mostrar de forma ainda mais clara, de forma ainda mais evidente, que tudo isso vai ter um fim. Se você volta no capítulo, Isaías 24, verso 1 diz assim: Vede, o Senhor esvazia a terra e a desola, e transforma a sua superfície e dispersa os seus moradores. Verso 3: De todo se esvaziará a terra, e toda será saqueada. O Senhor pronunciou esta palavra. Verso 5: A terra está contaminada por causa dos seus moradores. Desobedeceram as leis, mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Verso 6: Por isso a maldição consome a terra, os que nela habitam se tornam culpados. Portanto, serão queimados os moradores da terra, e poucos restarão. Queridos, dentro da profecia, daquilo que entendemos como profecia, como revelação de Deus, nós temos a convicção que chegado o tempo do fim, a terra estará completamente vazia. Como é difícil nós entendermos Apocalipse, né? Nos assusta, né? Se todos nós tivéssemos convicção, quando eu dissesse a terra estará totalmente vazia, eu ouviria um estrondoso amém. Não é para você se assustar ao saber que a terra vai estar toda vazia, porque no momento que ela estiver toda vazia, aconteceu algo maravilhoso. Jesus voltou. Amém. Jesus voltou. Amém. Sabemos que Jesus vai voltar. Sabemos de todo o sofrimento, de toda a dor, de toda a perseguição por trás disso, mas esse não é o tema dessa noite. Nós vamos um pouco além. Já aconteceu a perseguição, já aconteceu o sofrimento, e agora os santos foram levados para o céu. Jesus voltou. Jesus nos levou a todos para o céu. Nós, vós, todos que estamos aqui, como os nossos queridos, aqueles que já dormiram no Senhor, já ressuscitaram. Então eu te convido agora para fazer uma viagem intergaláctica, subindo para os céus. E nós vamos subindo nas asas da alva, vamos ser transformados num abrir e fechar de olhos, vamos ser revestidos com a glória de Deus e vamos fazer uma viagem até o céu. Que maravilha! Acompanhado do teu anjo. Você vai conhecer ele na viagem para o céu. Você vai conhecer um anjo que cuidou de você na viagem que você vai fazer até o céu. E agora estamos todos lá, conhecemos as mansões celestiais, conhecemos o mar de vidro, conhecemos as ruas de ouro, e já estamos lá no céu. Mas e a terra, que tanto tem a ver comigo e com você? O que aconteceu com a terra? A terra está desolada, meu irmão.
Aqui, agora, só há um habitante, um anjo caído, o enganador, Satanás, o diabo. Nenhuma alma para ele tentar, nenhum ser humano, nenhum filho de Deus, nenhuma criatura há nessa terra para ser objeto da sua tentação, da sua mentira, da sua maldade. Durante 1000 anos nós vamos ter uma terra totalmente desolada, num descanso. Nesse período a terra vai estar em descanso, porque não haverá nenhuma forma de vida aqui a não ser o anjo caído. Nenhuma forma de vida, nenhuma. Nem mesmo os seus anjos estarão com ele durante o milênio. E nós, queridos, estaremos lá no céu, nas ruas de ouro, cantando o hino do Cordeiro, o hino de Moisés, glorificando a Deus, guardando o sábado, louvando a Deus no seu santo dia, louvando a Deus no seu trono celeste, sendo iluminados, sem morte, sem dor, e na presença de todos os nossos queridos que a morte um dia nos tirou. E a terra vazia, sem absolutamente nada. Durante esses 1000 anos, os ímpios serão julgados. Durante esses 1000 anos, Satanás terá tempo para refletir tudo que ele perdeu, porque ele fazia parte da corte celestial, era o regente do coral do céu, era a luz mais brilhante, a aurora boreal da eternidade, e agora perdeu tudo, e sabe disso. E a ele, infelizmente, também é dado saber que não há mais possibilidade de arrependimento. Só um triste semblante de um anjo caído que não tem mais esperança para si. Passados 1000 anos, queridos, nós vamos voltar para cá. Nós vamos voltar para cá. Porque esse foi o local que Deus criou para mim e para você. Ao fim desses 1000 anos, haverá uma nova ressurreição. A segunda é a que eu e você não queremos estar. Amém. E não devemos estar. E oxalá não estaremos. Aleluia. Glória a Deus. Não estaremos na segunda ressurreição. Estaremos nos portões da cidade, que desce no Monte Sião, bem próximo de tocar ao solo. E ali Deus dá o comando. E ali os ímpios ressuscitam, e Satanás os reúne, e como são muitos, incontáveis os números daqueles que se perderam, porque tiveram a oportunidade de conhecer e aceitar Jesus, mas preferiram não fazê-lo, vão se rebelar uma vez mais contra Jesus. E Satanás, usando a sua última artimanha, talvez aquela que durante todo o milênio ele planejou, vai intentar um ataque contra a cidade santa. E Deus, num ato de misericórdia, entenda, irmão, entenda, isso é um ato de misericórdia. Sofrer para a eternidade não seria justo. Permitir que anjos, que seres criados por Deus sofressem pela eternidade, não reflete o caráter de Deus, porque Deus é justo, mas é amorável. Duas características inseparáveis do nosso Santo Criador: a justiça e o amor. E por tamanho amor, Deus não seria capaz de permitir que nenhum dos seus filhos sofresse a eternidade, como muitas vezes erroneamente
algumas pessoas acabam interpretando. Não. O ato de misericórdia de Deus faz com que todos os ímpios sejam destruídos, como se nunca tivessem existido, porque em Apocalipse nos diz que Ele enxugará toda lágrima do nosso rosto. Sabe qual lágrima é essa, meu querido? É daquela pessoa que você tinha certeza que ia estar no céu e não está, daquele seu parente, daquele seu amigo, daquele seu ente querido, do seu companheiro, do seu esposo, da sua esposa, que não vai estar no céu. Essa é a lágrima que Deus vai enxugar. É um ato de misericórdia quando Deus destrói os ímpios. Satanás se lembra de tudo isso. Satanás tem a certeza e a convicção de que o seu tempo já acabou. Abra sua Bíblia, penúltimo texto dessa noite, Apocalipse 20. Verso 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele durante 1000 anos. Queridos, 1000 anos parece muito tempo, mas não é nada comparado com a eternidade. Ontem eu conversava com a Joyce em casa, e nós conversamos longamente durante a tarde, e eu falei assim: puxa vida, Joyce, na eternidade acho que eu vou conversar com você uns 100.000 anos, um bate-papo assim, tá afim? Ela falou assim: nossa, eu adoraria, você vai conversar comigo esse tempo todo? Eu falei assim: eu vou, e não vai ser nada. Compara 100.000 anos com a eternidade, é nada, é incomparável, é um oi. Então eu vou falar um oi para você de 100.000 anos, você vai me ouvir falar, e olha como Deus vai transformar os ouvidos dela, ela não vai se cansar. Não é bom? Mas querido, depois de 1000 anos, a terra descansou. Eu gosto de lembrar o relato da criação. Criou Deus no primeiro dia a luz, depois Deus separou os montes, os ares, os mares, depois Deus criou, e depois Deus criou, e criou, e criou, até criar o homem. Diz a palavra de Deus que tudo será ainda muito melhor do que quando foi criado pela primeira vez. E olha, queridos, eu não tenho dúvida disso, porque ainda hoje, 6.000 anos depois, eu consigo olhar para a natureza e ficar com o queixo absolutamente caído por ver uma planta, o colorido de um hibisco, de uma flor, ver uma rosa, uma fruta, uma árvore, uma sombra, um lago, um riacho, um mar, e você fica absolutamente encantado com tudo que vê. E esse encantamento me faz ter certeza de que Deus é um Deus de amor, é um Deus criador, é um Deus salvador, é um Deus que quer me tratar com misericórdia. E essa terra descansada, renovada, voltará a ser o meu lar, o seu lar, o lar da eterna felicidade, onde nem dor, nem morte, nem sofrimento nos assolarão mais. Amém. Onde viveremos em paz, agora sim, por toda a eternidade. Amém.